Como de praxe, né? Chegando no final do ano aí, então a gente já começa a ter algumas previsões do que vem e do que ficar de olho aí no próximo ano, certo? E com React não seria diferente. Então, hoje nesse vídeo eu quero te mostrar algumas libs aqui pra gente ficar de olho, separado por essas porradas de categoria aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos entender como que o React, como que a gente pode se preparar para o React aí em 2024, beleza? Então, bora lá. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, como eu comentei, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui. Eu separei por várias categorias, por assim dizer, né? E aí tem algumas sugestões aqui, né? Algumas libs ali que provavelmente a gente vai precisar ficar de olho aí se você trabalha com React em 2024 também, tá? Bom, lembrando que todas essas libs que eu vou mostrar aqui, não é que nenhuma delas é novidade, tá? A maioria aqui provavelmente você já conhece, você já ouviu falar pelo menos, ou você já trabalha com ela. Então, não espere grandes novidades aqui. É só mais para a gente ter um pouco de noção, né, do que a gente precisa ficar de olho ali. Algumas sugestões que eu acho que são interessantes. Então, são opções que você tem para seguir ou não, beleza? Então, começando aqui para a parte de roteamento, né? Então, obviamente, né, o React Router é uma das maiores aí libs na parte de roteamento quando a gente está trabalhando com o Next, ou com o Next, com o React, certo? E aí, não sei se vocês sabem, né? Mas antigamente, né? Antigamente, ó, quando o React Query surgiu, se chamava apenas que React Query, né? Depois ele se tornou ali a Tem Stack. Por que Stack, né? Porque hoje tem várias outras vertentes ali dentro, certo? Não é só a parte de caching, tá? Inclusive não é só para o React mais também, tá? Se eu não me engano, para Vue tem, eu não sei se para outros frameworks tem também, mas para Vue eu tenho certeza. Então é bem interessante a gente ficar de olho, porque tem várias soluções, a gente vai ver outras soluções deles aqui ao longo dessa lista, tá? E o próprio Next, né? Bom, se você utiliza o Next, você sabe que ele tem um roteamento próprio, certo? Que é baseado em arquivos, né? Vamos dizer assim, em diretórios, né? Ou você utilizando o roteamento da Pages Router ali, né? Ou pela App Router, certo? Que é a novidade aí que o Next 13 trouxe. Se você quer aprender mais sobre Next, tem playlists aqui no canal. Sim, playlist no plural, tem uma só de Next, de fundamentos e etc. E muita coisa na prática ali. E também tem uma exclusiva sobre o Next 13 e as novidades que ele trouxe, tá? Então lá eu destrincho praticamente todas as novidades que o Next 13 trouxe. E a cada atualização que eles foram lançando, a 13.2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, que é a última agora, grande atualização dentro da versão 13, né? Então dá uma olhadinha lá na aba de playlists aqui do canal, fechou? Bom, State Management, né? Esse aqui é um assunto bem importante. Então, basicamente, a gente tem, né? Sugiro aqui você dar uma olhadinha nessas duas opções aqui. Não existe só essas duas, lógico, né? Tem a Recoil, tem várias outras, tá? Mas, o que eu venho utilizando bastante tempo e eu acho que é bem interessante é o Zustent, né? Inclusive tem vários vídeos aqui no canal comparando o Zustent com a Context API, por exemplo. E lá eu te explico, né, por que a Context API ela não é um State Management, tá? O propósito dela não é esse. Mas se você quer aprofundar mais, dá uma olhadinha no vídeo, né? Se eu lembrar, eu vou deixar no card passando aqui. Se não, você dá uma olhadinha nos vídeos aqui do canal. E tem o React Toolkit também, tá? Eu vou ser bem sincero, o React Toolkit faz muito tempo que eu não utilizo. Então, não sei como que tá hoje em dia. Mas existem muitos projetos que utilizam ele, então é interessante você dar uma olhadinha também, tá? Então, provavelmente em algum momento ali da sua carreira você vai acabar esbarrando com React, com Redux também. Bom, a parte de server, a gente está falando do client state management, certo? Agora, a parte de gerenciamento de estados ali do lado do servidor, tá? Então, tem Stack Query, né? O antigo React Query. E tem também o Redux Toolkit RTK, tá? É bem interessante, também tem vários projetos que utilizam ele. Se você trabalha com ele, deixa nos comentários aí como é que é a sua experiência. Como eu comentei, não faz tempo que eu não trabalho com Redux, então eu não sei, não acompanho de perto, tão de perto assim mais como antigamente. Mas a React Query eu utilizo bastante, né? É uma das que eu mais utilizo no dia a dia, então é bem interessante. Para você que não conhece, também tem vídeos aqui no canal, que, cara, é muito legal mesmo. Tem o SWR também, que dá para fazer essa camada de cache, etc. Mas hoje em dia eu recomendo bastante você dar uma olhadinha na Tem Stack Query. Fechou? Bom,
Pra você que acompanha o canal aqui há mais tempo, você sabe que, cara, uma das coisas que eu mais curto é formulários, certo? Inclusive faz tempo que eu não faço vídeo sobre formulários aqui, né? Se você tá com saudade assim como eu, deixa aí nos comentários. Mas na parte de lidar com formulários, se você acompanha o canal, você já sabe qual que vai ser a primeira aqui que eu vou indicar, obviamente, né? Obviamente a React Hook Form. Eu utilizo muito ela faz tempo e ela, cara, pra mim ela supre todas as necessidades ali. Tem a Formic também. Faz bastante tempo que eu não utilizo a Formic em produção, mas para testes mesmo assim, só projetos para estudo. Mas em produção eu utilizo bastante a React Hook Form em projetos que eu trabalho aqui. E, cara, não tem reclamação, sabe? Ela é bem estável e dá pra fazer bastante coisa com ela, ela é super leve. A documentação deles é muito, muito boa. Então, você pode ver que praticamente todos os vídeos aqui no canal onde eu falo sobre formulários, que a gente precisa de algum form handler ali, eu geralmente utilizo a React Hook Form, tá? Bom, seguindo, né? Agora vamos entrar para a parte importante, que é testes, né? Testes aqui é interessante que eu vou te falar o que eu mais utilizo e o que eu vou continuar dando uma olhada ali ao longo de 2024, obviamente, certo? Que isso aqui também não vai mudar do dia para a noite, né? Que é o Jest, né? Utilizo bastante o Jest. Aí você vai se perguntar, pô, e o Vitest e tal? Calma que a gente já vai falar sobre ele, tá? A React Testing Library, isso aqui é padrão, né? Se você trabalha com React, né, você vai precisar dela para testar os componentes ali. E o Cypress, né? Para fazer os testes end-to-end. Pô, cadê a Playwright? A gente já vai falar sobre ela aqui também, tá? Então, eu coloquei como bônus aqui as duas, tá? Eu sei que bastante gente já está utilizando o Vitest e o Playwright. Eu devo confessar que o Playwright eu testei ele bem pouco, tá? Então eu não cheguei a aprofundar muito nele não. Mas eu vi que ele é bem interessante também e vi que a galera tá curtindo bastante ele. Deixa nos comentários aí se você utiliza ele. E se você utiliza ele em produção também, né? Então isso é bem interessante. E o Vitest, né? Por que eu não utilizo o Vitest, né? Eu já utilizei o Vitest para testes também, projetos de estudo. Mas, como a maioria dos projetos que eu trabalho em produção atualmente são com o Next, até onde eu vi, a gente não tinha como muito configurar o Vitest com o Next ali, é muito, muito conflito, então eu acabo escolhendo ainda o Jest, tá? Por mais que o Vitest ali, todo mundo fala que ele é bem mais rápido, né? Bem mais performático do que o Jest. Enfim, né? Deixa nos comentários aí qual é a sua experiência, se você já conseguiu utilizar o Vitest com o Next, tá? Para até eu poder dar uma olhada depois, fechou? Bom, seguindo, né? Parte de estilização. Cara, não tem pra onde correr mais, né? 2023, 2024, não tem como você correr. Tailwind, veio pra ficar, não tem jeito. E eu era das pessoas que não curtia muito Tailwind, tá? Achava bem bagunçado ali e sujava bastante, né? O HTML. Mas, se você já viu alguns vídeos de eu falando sobre Tailwind aqui no canal, e se você faz nosso curso de Next, né? Next 13 lá eu mostro uma forma que eu encontrei de deixar bem simples, né? E bem desacoplado e fazer mais ou menos do jeito que eu curto fazer quando eu estou trabalhando justamente com Style Components, né? Que deixar um arquivinho com os estilos e outro arquivo só com a parte ali de estrutura ali, né? Os elementos ali HTML e tal. E assim eu consegui trabalhar com o Tailwind e ser bem produtivo, tá? O Tailwind, em questão de produtividade, eu acho que é unânime, né? Mesmo você que não curte ele, eu acho que você tem que dar o braço a torcer que em questão de produtividade não tem outro melhor. Mas eu concordo com você se você acha que ele suja bastante, deixa. Cara, fica muito. Se eu tiver um componente maior ali, pô, fica aquele monte de classes ali, aquele negócio fica gigante. E aí tem essa forma que eu comentei, né? Que você consegue separar isso daí e fica bem parecido com o que a gente faz geralmente com Style Components, né? Você cria os seus componentes estilizados e deixa eles ali no arquivinho à parte e vai só importando eles ali onde você precisar, certo? E tem o Emotion também, né? Que o Material UI utiliza bastante. Confesso que eu nunca utilizei o Emotion sozinho, sempre que eu utilizei o Emotion foi por conta do Material UI, em projetos que eu utilizo o Material UI. Mas a grande maioria do tempo ali eu utilizo ainda o Style Components, né, em projetos em produção. E o Tailwind estou utilizando bastante, né? O meu blog foi feito com Tailwind, inclusive. E se você quer ver mais, né, se interessar aí sobre o curso de Next aí, onde eu recrio o meu blog lá do zero, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar nos comentários fixados, beleza? Bom, a parte de componentes, né? Obviamente, esses três aqui eu acho que são bem grandes, né? Inclusive eu até colocaria aqui o, o Ent um pouco mais para cima. Eu acho que esses três aqui, em produção, assim, projetos maiores, provavelmente são os que são mais utilizados. Creio eu, né? É uma impressão que eu tenho. O Material UI e o Ent Design, né? O Material UI, para quem não sabe, né? Mantido pelo Google, né?
E o Anti-Design é a equipe ali, né? É o time do Alibaba, né? Utilizado ali em grande escala no AliExpress, por exemplo. Tem esse Mantine também, que é bem interessante, tá? Recomendo você dar uma olhada se você não conhece, é bem legal mesmo. Tem o Chakra UI, também já é, provavelmente, você já ouviu falar, é bem famoso. E tem uns coloquei como bônus aqui, que é esse DayZ, o Shed CN, não sei se é assim que pronuncia, e o Radix, tá? Esses dois aqui, o DayZ e o Shed, perdão, eles são construídos em cima do Tailwind, tá? Cara, esse aqui em específico, eu até fiz um vídeo recente sobre ele aqui no canal, recomendo você dar uma olhadinha, onde eles criaram ali, né, um componente de form que, cara, é muito, muito massa, que ele vai criando os elementos ali do seu formulário com base no esquema. Por exemplo, se você criou o esquema ali com o Zod, ele vai criando de forma dinâmica todos os elementos. Perdão, minha garganta tá meio ruim. É, onde ele vai criando os elementos ali com base no seu esquema. Cara, isso é muito, muito massa. E tem um vídeo aqui no canal de eu fazendo isso, tá? Seguindo ali com você, a documentação deles é bem interessante. Se você não conhece, é bem massa. E é uma lib que você não instala, tá? Cara, é muito massa utilizado. Então você dá uma olhadinha depois aí se você se interessar, beleza? Bom, seguindo, né, indo adiante, animação, parte bem interessante, né? Eu confesso que eu fico devendo aqui um vídeo sobre animação pra você aqui no canal, não tem, eu acho que não tem nenhum, tá? Mas eu utilizo bastante, é, faz tempo inclusive que eu não brinco com ele, né? Mas eu gosto bastante do Framer Motion, tá? É muito, muito legal, e a documentação deles também é muito boa. O React Spring, eu já utilizei ele algumas vezes, mas antes de conhecer o Framer Motion, depois que conheci o Framer Motion, eu acabei utilizando apenas ele. Que ele é, cara, ele é completo e ele é muito simples de utilizar e a documentação deles é muito boa. Então, recomendo bastante se você curte essa parte de animação e etc. Sabe, animações mais elaboradas, sabe aquelas animações que você vê lá no Dribbble da vida? Você fica, caramba, como é que eu vou transformar isso daqui em código, né? Pô, o designer tava louco ali, criou essas animações aqui, não tem como criar isso em código. Tem, cara, com Frame Emotion tem. Então, pô, você vai ficar felizão e o designer ali, o UX, vai ficar felizão também que você conseguiu criar aquelas animações que ele criou ali, beleza? Bom, visualização de dados, né? Então, esse aqui também é um ponto bem importante, né? Se você trabalha com esse tipo de... Se você precisa de gráficos, essas coisas. Tem esse Victory. Confesso que eu dei uma pesquisada para colocar ele aqui na lista aqui. Eu vi que ele é bem interessante também, tá? Eu já utilizei o Recharts e o React Charts 2, tá? Foi os que eu utilizei. Esse Victory aqui, confesso que eu não utilizei ele não, mas eu achei interessante a proposta dele, então recomendo você dar uma olhadinha também. Eu posso até trazer algum vídeo aqui no canal falando sobre ele. Ou sobre o Richards ou qualquer outro aqui, né? Provavelmente esses dois que são mais conhecidos e provavelmente você utiliza. Se você utiliza isso em produção, você utiliza algum desses dois, creio eu. Então, deixa nos comentários aí qual lib de Data Visualization que você utiliza aí nos seus projetos em produção, beleza? Na empresa aí. Fechou? Parte de tabelas, né? Pô, tabela é bem importante. O próprio Material já tem um componente de tabela, o Ent Design também, certo? Então, se você utiliza essas duas libs ali, já vão ter esses componentes. E outras também que a gente citou ali, eu creio que o Chakra também tenha. E deixa eu ver. Eu acho que é isso. Bom, mas seguindo, tem o React Table, né? Que é bem famoso. Eu não sei se ele ainda tem atualização, tá? Me corrija se eu tiver errado aí nos comentários. Mas ele era bem famoso, utilizei bastante ele, mas faz tempo que eu não utilizo, tá? Porque geralmente eu estou utilizando o Material UI em produção, então eu acabo utilizando a tabela ali do próprio Material UI. E tem Stack Table, tá? Que é bem interessante também. Lembra que eu falei que a gente ia comentar sobre o TenStack de novo aqui? Então a gente já citou o TenStack aqui no Table. A gente citou lá na parte de Server State Management, certo? Que é o TenStable, o TenStack Query. E na parte de roteamento, que é o TenStack Router. Então eles estão atacando várias vertentes ali, tá? Então eu recomendo você dar uma olhadinha na documentação deles. A documentação deles é bem completinha, então vale muito a pena dar uma lida. Bom, documentação, né? Tem esses dois carinhas aqui. Desses dois, eu só utilizei o Docshyrus, não sei se é assim que se pronuncia. Me perdoe aí a pronúncia. E o Nextra. Esse Nextra eu não utilizei, tá? Eu utilizei apenas esse. E eu recomendo também você dar uma olhadinha. Não coloquei aqui. E tem pessoas que não consideram que ele entra na parte de documentação. Ele entra na parte de criação de componentes ali de forma mais eficiente. Mas enfim, eu considero como documentação também, que é o Storybook, tá? Se você não conhece, vale muito, muito a pena você estudar esse cara, tá?
porque dá para fazer muita coisa com ele. Ele facilita muito na parte de criação de componentes, como eu comentei. E não além disso, não só isso, né? Você consegue testar com ele também hoje em dia. Você consegue, cara, testar acessibilidade com ele. É bem interessante, tá? Então, se você tem interesse, deixa nos comentários, eu posso até trazer um vídeo sobre isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre Storybook, né? E, cara, eu recomendo bastante você dar uma olhadinha no Storybook, ele é muito, muito bom mesmo. E vamos lá, né? Vamos para alguns pontos importantes aqui, né? Lembrando que, né? Isso aqui tudo, né? São apenas possíveis opções que eu tô falando aqui que, né, podem fazer diferença ali para você em 2024, tá? Não quer dizer que você vai utilizar todas elas, até porque não faz sentido você utilizar o Anti-Design e o Material UI, por exemplo, no mesmo projeto. Não faz sentido nenhum. Todos os dois, eles são opções para resolver o mesmo problema. Não faz sentido ter essas duas dependências, que são grandes, né? Diga-se de passagem, principalmente o Material UI. Você ter essas duas dependências gigantes dentro do projeto. Então não faz sentido, tá? E, pra mim, o mais importante, né? Que é entrando já na parte de conclusão aqui, que é o seguinte. Tudo isso aqui tem parte de decisões, certo? Então é você e seu time que vão escolher qual livro faz mais sentido. Pô, eu falei da Reactive Form aqui, mas a gente utiliza Formic. Cara, se seu time tá confortável com Formic e tá resolvendo seu problema, tranquilo. Não tem problema nenhum, tá? Pô, a parte de validação que eu não coloquei ali, tem a YUP e tem a Zod, que são as maiores ali, né? As mais famosas hoje em dia. Cara, se você tá utilizando a YUP, e eu aqui no canal só falo da Zod e tal, e etc. Pô, queria utilizar a Zod. Cara, se você tá utilizando a YUP, tá funcionando, tá resolvendo seu problema, beleza, tá? Não tem porquê, sabe? Pô, surgiu uma lib nova, pô, queria testar. E é natural você querer testar, isso faz parte, né? A gente fica ansioso ali pra poder brincar com essas libs novas. Mas, cara, cria um projeto paralelo ali, né? Cria um projetinho ali no GitHub e testa essas libs, né? Não tem problema nenhum, tá? Não fica dependente de só conseguir testar quando você conseguir inserir isso no projeto ali da empresa que você tá trabalhando, certo? Bom, como eu comentei, né? Tudo isso aqui são decisões, né? Então, cada lib que a gente adiciona no nosso projeto, nada mais é do que uma dependência externa que você está adicionando no seu projeto, certo? Então, isso aqui é um ponto que eu bato bastante na tecla, né? Eu venho batendo bastante nisso aqui no canal, que é a gente pensar antes de sair instalando qualquer coisa, tá? Então, pô, tem uma lib não sei o que, pô, você nem pensa, você já tá dando um yarn add, um pnpn install, um npm install, enfim. Cara, cada lib que você adiciona é uma dependência extra no seu projeto. Então, pensa bem no que você vai utilizar, se vai resolver o seu problema não só agora, mas a longo prazo, tá? Então, cada lib ali, ela tem que, pelo menos na minha opinião, né? Ela deveria ser cogitada ali com mais calma, certo? Sentar com o time, trocar ideia, ver para onde o projeto vai e daí decidir se vale ou não a pena adicionar aquela dependência, tá? Não tô querendo dizer também que, pô, você vai criar agora tudo na mão. Não faz sentido, não faz sentido você reinventar a roda. Pô, tem o Material UI, por exemplo, ali que tem os componentes ali que já agiliza bastante coisa, né? Já tem toda a parte de acessibilidade, etc. ali. Então não faz sentido você se preocupar com tudo isso, até porque você não vai conseguir chegar nesse nível num tempo hábil, no nível de qualidade que essas libs já apresentam, né, de componentes, por exemplo. Então, logicamente, você vai utilizar libs no dia a dia. Não é isso que eu estou falando para você não utilizar. Mas, toda vez que você for adicionar, pensa bem, vê se faz 100% de sentido, tá? E que vai resolver o seu problema ali não só agora, mas a médio e longo prazo também, certo? Então, basicamente era isso. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se você gostou, deixe seu like, né? Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo aí para esse vídeo alcançar cada vez mais pessoas e mais pessoas conhecerem o nosso conteúdo aqui. Então, se você curte nosso conteúdo, faz isso, cara. Ajuda bastante mesmo. Deixa o máximo de comentários possível que você conseguir aí. Isso ajuda demais no engajamento. E é isso, né? E se você quiser saber mais ali, o backstage, recomendo você dar uma olhada no nosso Instagram, tá? Vou deixar o link também, tá na descrição aí, tá no primeiro comentário fixado. E o nosso Discord também, tá? O link para você participar aí da nossa comunidade tá aí também no comentário fixado, beleza? Então, galera, era isso. Valeu, falou e até a próxima. Yeah.